O que leva alguém a desenvolver o transtorno da personalidade borderline? Será que o ambiente em que você vive pode levar você a desenvolver esse transtorno? Prazer, meu nome é Gabriel, eu sou psicólogo, e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre como é que a psicologia explica o surgimento desse transtorno da personalidade. Quais são as causas do transtorno borderline? E primeiro, eu quero falar aqui da genética. Pesquisas com gêmeos mostraram que gêmeos idênticos têm muito mais chance de sentir as mesmas coisas, de pensar da mesma forma, de encarar o mundo de uma maneira específica e muito parecida, o que inclui também o transtorno da personalidade borderline. Foi constatado que gêmeos idênticos têm uma probabilidade maior de os dois terem o transtorno borderline do que gêmeos não idênticos. Existe também a influência de áreas do cérebro no desenvolvimento do transtorno da personalidade borderline, que é o caso do sistema límbico, que ele está ligado às emoções e sentimentos, mais especificamente à regulação ou o controle das emoções e dos sentimentos. E ao lado disso, há também uma outra coisa, é a serotonina. E o que seria a serotonina? A serotonina seria um neurotransmissor. E o que seria um neurotransmissor? O neurotransmissor é basicamente uma mensagem química. É uma mensagem que vai que ela viaja entre os neurônios, né? No corpo e no cérebro. Então existe a participação dessa área do cérebro na influência do transtorno da personalidade borderline, porque é uma área que está envolvida na regulação das emoções e na neurotransmissão da serotonina. Então, basicamente, o que seria o transtorno da personalidade borderline? Seria como brincar de telefone sem fio. Então, como eu falei agora há pouco, né, que é como se fosse a transmissão de uma mensagem entre os neurônios, e é como se no borderline essa transmissão fosse um telefone sem fio. Então, a mensagem ou chega errada, ou às vezes nem chega. Em paralelo a isso, e até mesmo como se fosse algo meio que fora da curva, pessoas que sofrem com o transtorno da personalidade borderline têm uma grande facilidade de reconhecer as emoções das outras pessoas, né? Inclusive eu gravei um vídeo em que eu falo sobre isso, eu vou deixar aqui no card. Existe também uma emoção específica que é muito observada no transtorno da personalidade borderline, que é a vergonha. Mulheres, por exemplo, que sofrem com o transtorno borderline, elas têm uma tendência a sentir muito mais vergonha do que pessoas que não têm o borderline, digamos assim, pessoas saudáveis, e também pessoas que têm fobia social. Então, é muito mais fácil borderline sentirem vergonha, que seria esperado, né, de pessoas, por exemplo, que têm uma fobia ou ansiedade social. E essa vergonha muito forte, ela já é observada em algumas situações, já na infância ou na adolescência, juventude, né? Então, uma criança, um adolescente, um jovem que sente uma vergonha muito forte em algumas situações, isso pode estar sinalizando por um possível desenvolvimento desse transtorno da personalidade. Um fator de risco que contribui bastante para o desenvolvimento desse transtorno é quando a criança ela sofre um trauma muito cedo, né, um trauma muito precoce. A probabilidade de uma criança desenvolver lá na frente o transtorno da personalidade borderline é muito maior se ela passou, por exemplo, por um abuso ou por alguma negligência. Eu também já gravei um vídeo sobre isso aqui no canal. Pessoas que sofrem com o transtorno da personalidade borderline, elas vão ter a probabilidade muito maior de relatar que sofreram algum tipo de abuso ou negligência do que pessoas saudáveis e até mesmo pessoas que têm outras questões de sofrimento psicológico. Então isso mostra que pessoas que sofreram algum tipo de abuso ao longo de suas vidas vão ter a chance muito maior de desenvolver esse transtorno da personalidade do que pessoas que não sofreram isso. E algo muito interessante de se observar aqui é que o transtorno da personalidade borderline é muito mais comum em mulheres. Ou quando você pensa no transtorno borderline, geralmente você imagina que é uma mulher que não tem muito controle sobre suas emoções ou algo do tipo. E, ao mesmo tempo, o abuso sexual, né,
muito mais comum também em mulheres. Então é algo interessante de se pensar também esse fato específico. Mas e no caso das pessoas que sofrem com o transtorno da personalidade borderline, mas elas não relatam que sofreram abuso ou não tiveram um ambiente que seria o esperado para que alguém desenvolvesse esse transtorno? Como a gente sabe, né, como a gente estuda sobre isso, o transtorno, qualquer transtorno, não tem só uma influência, ou só porque a pessoa sofreu tal coisa, então vai resultar nisso. Não, é a junção de diversos fatores, genética, ambiente e, inclusive, o jeito da própria pessoa. Então, às vezes, alguém pode ser naturalmente um pouco mais impulsivo, ou ser irritável mais facilmente, ser um pouco hipersensível, né? É o jeito daquela pessoa. Então, isso pode facilitar o desenvolvimento desse transtorno. Também o fato de uma criança, antes do nascimento dela, já ser exposta ao álcool ou a drogas, e também mudanças culturais muito rápidas. Então, uma pessoa, de repente, ela veio de um país para outro, e isso traz à tona várias questões que são questões também do transtorno da personalidade borderline, como o vazio, problemas de identidade, né, uma dificuldade de se adaptar a esse lugar que ela veio, né, para onde ela veio. E também pessoas que imigram, né, elas têm uma maior chance de ficarem ansiosas, né? Isso acontece muito em questões de guerra, que a pessoa precisa abandonar a casa dela de uma hora para outra, e isso com certeza é muito desorganizador. Então, se você se sente de alguma maneira dessa forma, não deixe de procurar ajuda, não deixe de procurar uma psicoterapia. Inclusive, se você quiser iniciar um processo de psicoterapia, eu vou deixar aqui os meus contatos, você pode falar diretamente comigo no WhatsApp. E se você gostou desse vídeo, comenta, curte, envia para alguém que pode gostar também, e até o próximo vídeo.